Olá, pessoal. Sejam bem-vindos novamente aqui a mais esse momento de aula. Aqui é a continuação, ok? Da aula passada sobre ressurreição histórica de Cristo, tudo bem? Então, na aula passada, nós vimos esses três pontos, né? Que nós estabelecemos, na verdade, três fatos históricos com várias comprovações que ocorreram no primeiro século, né? Ou seja, que o sepulcro de Jesus foi encontrado vazio por um grupo de suas seguidoras, que vários indivíduos e grupos de pessoas em diversas ocasiões em diferentes locais viram Jesus aparecer vivo dos mortos e que as próprias origens da fé cristã dependem da crença dos primeiros discípulos de que Deus havia ressuscitado Jesus dos mortos. E aí a primeira aula terminou com essa pergunta, né? Como explicar esses três fatos estabelecidos, ok? E é isso que a gente vai trabalhar nessa segunda aula, certo? E eu percebi, gente, na primeira aula que meu microfone ele ficou levemente baixo. Isso aconteceu porque eu estava usando um fone de ouvido diferente, mas eu acho que com esse vai ficar um pouco melhor. Não ficou muito ruim, acredito eu. Eu, pelo menos na primeira aula, consegui ouvir tranquilo de fone de ouvido, mas ficou um pouquinho baixo. Esse, eu acredito que vai ficar um pouco melhor, tá bom? Bom, agora, então, a segunda parte dessa aula sobre a ressurreição histórica de Jesus, explicando as evidências, né? Qual a melhor explicação desses fatos que já foram estabelecidos na primeira aula? E aqui o Craig, né, no livro Em Guarda, que é o livro que eu estou utilizando, né, para fazer essa aula, este livro aqui, o Craig, ele vai estabelecer 6 critérios muito interessantes para julgar as hipóteses que a gente vai ver aqui para explicar esses três fatos, ok? Então, esses são os critérios que o Craig colocou. A melhor explicação terá um âmbito explicativo mais amplo do que as demais. Ela explicará mais coisas relativas à evidência. Ou seja, a melhor explicação, ela vai explicar mais coisas relativas a esses três fatos que a gente viu. Critério 2: a melhor explicação terá um poder explicativo maior do que as demais. Ou seja, além de explicar os fatos, ela vai tornar os fatos mais prováveis de terem acontecido, como a gente sabe que eles aconteceram. Terceiro critério: a melhor explicação será mais plausível, então ela vai se encaixar melhor nas hipóteses. Quarto critério: a melhor explicação será menos artificial que as demais, então não vai exigir a adoção de muitas hipóteses a mais, eh, que não tenham evidência independente, então ela vai ser menos artificial, ela vai ser mais natural de você aceitar nesses termos, né? E como eu falei, não vai exigir a adoção de muitas hipóteses, a mais que não tenham evidência independente. E quinto critério: a melhor explicação não vai entrar em conflito com tantas hipóteses e crenças comumente aceitas, ou seja, a melhor explicação ela também vai estar em concordância com crenças comuns e o senso comum que as pessoas têm e que especialistas têm sobre esse assunto. E sexto critério: a melhor explicação satisfará de forma superior os requisitos de 1 a 5 com relação a todas as outras, ok? Bom, agora então a gente vai entrar nas hipóteses que as pessoas, que os estudiosos trouxeram ao longo aí dos séculos para tentar lidar com esses fatos que a gente estabeleceu na primeira aula, tá? Antes de entrar nas hipóteses, né, o Craig vai dizer: uma vez que uma hipótese pode se sair totalmente bem em preencher certos requisitos, mas não tão bem em satisfazer outros, descobrir qual hipótese é a melhor explicação em geral pode ser difícil e exige habilidade. No entanto, se o âmbito e o poder explicativo de uma hipótese são muito grandes, de modo que ela se saia bem melhor na explicação de uma variedade maior de fatos, então é bem provável que ela seja a explicação verdadeira, ok? Como primeira hipótese aí, a gente tem a hipótese da conspiração. Essa hipótese ela vai sugerir
que os discípulos eles roubaram o corpo de Jesus e mentiram sobre suas aparições, forjando, portanto, a ressurreição. A ressurreição ela não aconteceu, porque na verdade o que aconteceu foi os discípulos roubaram o corpo de Jesus e mentiram sobre isso, tá? Agora a gente vai testar essa hipótese nos 6 critérios que a gente colocou, ok? Então, a primeira aí, âmbito explicativo. Essa hipótese, ela preenche bem esse requisito, uma vez que ela fornece explicações para o sepulcro vazio, né? Então, o sepulcro estava vazio porque os discípulos roubaram o corpo. Ela fornece explicação para as aparições de Jesus, né? Os discípulos mentiram sobre as aparições. E também ela oferece explicações para as origens da crença dos discípulos na ressurreição, que foi a partir de uma mentira que eles próprios inventaram. É. Mas será que essa hipótese tem um poder explicativo, que é o segundo critério aí? E é aqui que vai começar os problemas dessa hipótese, né? Porque, parem para pensar, se os discípulos roubaram o corpo, por que que eles inventariam que mulheres foram as primeiras a encontrar o sepulcro vazio? E aí lembra daquele argumento que eu falei, que o testemunho das mulheres, eles não tinham muita validade nessa época. Então, por que que eles colocariam mulheres como as primeiras a testemunhar que o sepulcro estava vazio? Aliás, como que isso também justificaria a simplicidade do relato? Lembrem também que eu falei que a simplicidade do relato de Marcos do sepulcro vazio ela comprova ainda mais a ressurreição, porque não tem nenhum elemento muito extraordinário, muito mitológico no relato. O que mostra que Marcos queria descrever o que tinha acontecido mesmo. Mas se eles queriam fazer uma mentira, por que que eles não florearam, por assim dizer, esse relato, né? Como explicar a controvérsia com os judeus incrédulos, que só vai aparecer mais tarde no relato de Mateus, né? Porque os judeus eles vão sugerir a partir do relato de Mateus que de fato os discípulos roubaram o corpo. Mas por que que esse argumento já não aparece no relato de Marcos, que é um dos relatos mais antigos, né? Porque se eles roubaram um corpo, eles já iriam desejar lidar com essas acusações que, consequentemente, iriam surgir logo no começo delas. Mas por que que isso vai aparecer só em Mateus e não em Marcos, né? Então são argumentos que ficam sem resposta aqui, né? Como justificar a simplicidade das histórias das aparições? E por que elas não foram apenas visões, mas aparições físicas também? Porque eles poderiam mentir falando que foram só visões, mas eles foram além disso, né? Por que não haveria uma descrição da própria ressurreição, já que era uma mentira? Por que que eles não descreveram a ressurreição? Por que não há mentiras maiores, como aparições a Caifás, aos membros do Sinédrio, etc., já que a gente está falando da hipótese de tudo ser uma mentira? Por que a mentira ela é tão comedida nesse sentido, né? Então, ó, a hipótese da conspiração, então, ela se torna ainda mais fraca no que diz respeito às origens da crença dos discípulos na ressurreição de Jesus. Se os discípulos estavam mentindo sobre a ressurreição, por que eles sofreriam e morreriam por uma mentira? Porque normalmente quando alguém conta uma mentira, essa pessoa conta para ter algum benefício próprio para si. Mas que benefícios os discípulos ganharam contando essa mentira da ressurreição de Jesus, sendo que essa mentira levou eles a serem perseguidos, a serem mortos, a passarem por todo tipo de provação e perseguição nesse mundo? Não faz sentido, né? É tanto que o Craig vai dizer. Porém, como os críticos universalmente reconheceram, não se pode negar com alguma plausibilidade que os primeiros discípulos, no mínimo, criam sinceramente que Jesus ressuscitara. Não dá para a gente negar que os discípulos eles criam de verdade naquilo, porque eles morreram por aquilo, né? E ninguém morre por uma mentira. Então, esse argumento, essa hipótese do roubo, né, da conspiração, ela perde a sua força porque ela não justifica essa fé dos discípulos que parece muito sincera e não mentirosa, né? Eles apostaram sua vida nessa convicção. A transformação na vida dos discípulos não pode ser explicada com credibilidade pela hipótese de uma conspiração. O terceiro critério, será que essa teoria da conspiração ela é plausível, né? E aqui, na verdade, vai estar o verdadeiro calcanhar de Aquiles da hipótese de conspiração. Por quê?
porque é anacrônico pensar que judeus do primeiro século poderiam fraudar uma ressurreição física que nenhum judeu de sua época acreditava ser possível, né? O que que é anacronismo aqui? Só para relembrar vocês ou informar também. Anacronismo é um conceito muito utilizado em história, que é o quê? É quando alguém pega um conceito que é familiar para as pessoas de hoje em dia e aplica esse conceito em uma sociedade mais antiga, como se aquela sociedade fosse familiarizada com esse conceito, quando na verdade aquela sociedade não é. Então é anacrônico pensar que judeus do primeiro século poderiam fraudar uma ressurreição, porque nenhum judeu do primeiro século acreditava na ressurreição nos termos em que ela foi colocada por Jesus e pelo Novo Testamento, né? Então, o Craig ele vai falar: a hipótese da conspiração vê os discípulos através do espelho retrovisor da história cristã, em vez de vê-los através dos olhos de um judeu do primeiro século. Um judeu não tinha qualquer expectativa de um Messias que, em vez de estabelecer o trono de Davi e subjugar os inimigos de Israel, fosse vergonhosamente executado pelos gentios como um criminoso. Além do mais, a ideia da ressurreição era algo simplesmente desvinculado da ideia de um Messias e até mesmo incompatível com essa ideia, uma vez que não se supunha que o Messias fosse morto. Como tão bem coloca N.T. Wright, né? O N.T. Wright ele é outro grande estudioso do Novo Testamento, né? E ele vai inclusive escrever um livro sobre a ressurreição histórica de Jesus, né? Eu tenho até ele aqui, é um clássico dessa área. Olha o tamanho do livro, chama A Ressurreição do Filho de Deus, né? Então aqui, ó, A Ressurreição do Filho de Deus é um clássico nessa área também. Ele é um estudioso, né, muito conhecido pelos seus estudos sobre a ressurreição histórica de Jesus. E aí o Craig vai continuar aqui, né? Como também coloca Kenneth Wright, se você fosse um judeu do primeiro século e seu Messias favorito fosse crucificado, então você tinha basicamente duas opções: ir para casa ou arranjar um novo Messias. Contudo, a ideia de roubar o corpo de Jesus e dizer que Deus o havia ressuscitado dos mortos dificilmente passaria pela mente dos discípulos, né? E aí, por causa disso, até por causa que assim nenhum judeu acreditava nisso na época, isso é um fato conhecido entre os estudiosos. Alguns teóricos céticos eles passaram a sugerir que na verdade os discípulos eles foram influenciados pela mitologia pagã, né? Só que essa sugestão de que a ideia da ressurreição de Jesus poderia ter se originado da influência da mitologia pagã, ela é igualmente inconsistente porque não há nenhuma mitologia pagã da época que seja paralela à ressurreição de Jesus nesse período da antiguidade, né? E não há nenhum vínculo causal entre os mitos pagãos e as origens da crença dos discípulos na ressurreição, né? O Craig vai até citar aí, ó. Os judeus conheciam as divindades sazonais. Ezequiel 8 vai falar que eles conheciam essas divindades. E divindades sazonais são aquelas divindades que morriam e apareciam novamente, mas elas não ressuscitavam. Não é isso a ideia. Por exemplo, Osíris era uma divindade sazonal. Só que quando ele reaparecia novamente, ele só reaparecia no mundo dos mortos. Ele não voltava ressuscitado. Ok? Então, ó, os judeus conheciam as divindades sazonais e as consideravam abominações. Portanto, não há vestígio de cultos em torno de deuses que morriam e ressuscitavam no Israel do primeiro século. Então, de onde que os discípulos tiraram essa ideia? Se essa ideia nem mesmo existia na época, ok? O argumento de que os discípulos conceberam a ideia da ressurreição por meio do próprio pensamento judaico também é improvável, porque a concepção judaica de ressurreição ela é diferente em dois pontos fundamentais da ressurreição de Jesus. Os judeus eles acreditavam na ressurreição, mas a ressurreição para o judeu ela seria uma ressurreição de todos os justos mortos, então seria uma ressurreição coletiva de todas as pessoas, e essa ressurreição só aconteceria no fim do mundo, né? No dia do Senhor, no dia do julgamento de Deus mesmo, lá no fim mesmo. E somente lá.
Tanto que é por isso que os discípulos, quando Jesus falava que ia morrer e ressuscitar, os discípulos não entendiam bem o que Jesus estava falando exatamente por isso, ok? Por exemplo, aí Marcos 9. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo, ressuscitar dentre os mortos. Interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Ou seja, quando Jesus falava sobre que ele iria ressuscitar dos mortos, os discípulos ficavam sem entender, porque na mente deles a ressurreição só aconteceria de forma coletiva e no fim dos tempos. Tanto que eles perguntam aí para Jesus, né? Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Isso aí, Marcos capítulo 9, versículos 9 a 11. Essa pergunta, o a que essa pergunta faz referência, né? O Craig vai comentar. Aqui Jesus prediz sua ressurreição e o que os discípulos perguntam? Por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? No judaísmo do primeiro século, acreditava-se que o profeta Elias voltaria antes do grande e terrível dia do Senhor, o dia do julgamento em que os mortos seriam ressuscitados. Os discípulos não podiam compreender a ideia de uma ressurreição que ocorresse no curso da história, antes do fim do mundo. Daí porque as predições de Jesus apenas os confundiam, né? Então, é esse o ponto aqui da questão, né? O Craig vai continuar. Portanto, dada a concepção que os judeus tinham de ressurreição, os discípulos, após a crucificação, não apareceriam com a ideia de que Jesus já tinha sido ressuscitado. Eles teriam apenas olhado para o futuro, para a ressurreição no último dia, e talvez, seguindo o costume judaico, teriam preservado seu sepulcro como um santuário onde o corpo de Jesus pudesse aguardar até o dia da ressurreição. Tanto que o N.T. Wright vai dizer: os seguidores dos movimentos messiânicos do primeiro século eram comprometidos com a causa de uma forma fanática. Em nenhum outro caso, entretanto, ao longo de todo o século, antes e depois de Cristo, ouvimos falar de algum grupo de judeus que dissesse que seu líder executado tivesse ressuscitado dos mortos. Ou seja, a ideia ela era tão diferente do que os judeus acreditavam na época que nenhum outro grupo sugeriu isso. Se nenhum outro grupo sugeriu isso, por que que os discípulos mentiriam assim, se eles nem teriam conhecimento dessas ideias? E é esse que é o ponto aqui, ok? Então, a teoria da conspiração, ela também não é nem um pouco plausível nesses termos, né? Agora, será que ela é artificial? Aí, o critério do menos artificial, o quarto critério, né? Só que o Craig vai comentar: como todas as teorias de conspiração da história, a hipótese da conspiração é artificial em supor que tudo para o que a evidência parece apontar é, na verdade, meramente aparência, algo que pode ser descartado por ser explicado por hipóteses para as quais não existe nenhuma evidência, né? O ponto aqui é que toda a teoria da conspiração é artificial. Quando a gente pensa em toda a teoria da conspiração, ela é necessariamente uma teoria que te exige um esforço muito maior para acreditar do que aquilo que eles estão falando que é conspiração, né? Então, quando a gente pensa, o homem não foi para a Lua, né? Gente que fala que o homem não foi para a Lua. Então, assim, todo mundo, todas as estações espaciais, todos os países, inclusive países rivais dos Estados Unidos, como a União Soviética, como a China, que assim não tem assim, é uma rival geopolítica dos Estados Unidos nesse termo, né? A União Soviética na época da União Soviética. Ninguém desmentiu isso, né? Todas as estações espaciais, todos os órgãos governamentais de todos os países estão enganando a gente nesse sentido, é isso? Então, vejam como que as teorias da conspiração, elas são artificiais porque elas exigem que a gente acredite em muito mais coisas que normalmente não são provadas do que a hipótese que elas estão dizendo que na verdade é uma conspiração, ok? Fora que
assim, como explicar a aparição aos 500 irmãos? São 500 pessoas que estão mentindo, né? E aí lembra das aparições de Jesus, que eu falei na primeira aula e tudo mais, né? Ou como explicar o papel das mulheres no sepulcro vazio? As mulheres estão mentindo também? É toda uma rede de mentirosos gigantesca do primeiro século, aí falando que viu Jesus e tudo mais, né? Então também é muito artificial essa hipótese da conspiração, né? O quinto critério aí, né, é refutada por poucas crenças aceitas. Será que essa hipótese ela está em concordância com crenças comumente aceitas, né? Na verdade, essa hipótese tende a ser refutada por nosso conhecimento geral de conspirações, né? Como eu falei, é muito mais difícil acreditar que existe uma conspiração em algo do que acreditar naquilo que as pessoas falam que é uma conspiração, além de convicções geralmente aceitas, como a sinceridade dos discípulos, a natureza das expectativas messiânicas dos judeus, né, do primeiro século, etc. Né? Os judeus, eles não esperavam que o seu Messias fosse morrer e ressuscitar nesses termos, e sim que o Messias fosse reinar politicamente, ok? E o sexto critério, essa hipótese supera outras hipóteses no cumprimento dos requisitos de 1 a 5? Bom, ela obviamente falha em preencher esse requisito, porque ela não é satisfatória em vários critérios, como a gente viu, ok? A segunda hipótese que os estudiosos já levantaram no passado e tudo mais, mas que assim como essa primeira, essa segunda hipótese, ela é assim bem pouco popular hoje em dia é a hipótese da morte aparente de Jesus, né? Jesus, na verdade, então, segundo essa hipótese, ele não estava inteiramente morto quando ele foi retirado da cruz. Ele, de alguma forma, foi reanimado no sepulcro e, posteriormente, apareceu aos discípulos para convencê-los de uma suposta ressurreição, né? Eu já ouvi dizer, se eu não estou enganado, de que existem até autores assim que falam que Jesus aprendeu algumas técnicas da Ásia assim de você parecer morto para as pessoas acharem que você morreu, mas você não morreu, né? Técnicas de quase morte, por assim dizer, para criar esse grande teatro, por assim dizer, segundo essa hipótese, né? Vamos aplicar os critérios nelas, então, né, nessa hipótese, então, né? Âmbito explicativo. Bom, essa hipótese ela também vai propor explicações para o sepulcro vazio, para as aparições de Jesus após sua morte e para as origens da crença dos discípulos na ressurreição de Jesus. Então, ela oferece explicação para isso, mas essas explicações têm um poder, elas são boas? Bom, vamos lá, né? O segundo critério aí, poder explicativo. Caso a versão dessa teoria vá para um lado mais conspiratório, né? Por exemplo, os discípulos, juntamente com o próprio Jesus, conspiraram para forjar a morte de Jesus na cruz. Ela compartilha naturalmente dos mesmos pontos fracos da hipótese da conspiração. Agora, pode ser que exista uma versão não conspiratória dessa hipótese, né? Que, nesse caso, ia sugerir que simplesmente aconteceu de Jesus ter sobrevivido à crucificação, embora os guardas tenham pensado que ele estivesse morto. Mas essa versão também tem dificuldades nos três fatos. No sepulcro vazio, porque, beleza, Jesus não morreu. Mas quem removeu a pedra para Jesus sair de lá? Né? Nas aparições de Jesus após a sua morte, porque se Jesus não morreu, ele obviamente estaria muito machucado em todo esse processo e estaria muito ferido e precisando de atendimento médico e tudo mais. Só que ele não aparece assim para os discípulos, né? Ele aparece são, ele aparece bem. Os discípulos, as aparições que Jesus tem no Novo Testamento são aparições onde Jesus está bem, não está quase que meio morto, necessitando desesperadamente de atendimento médico, né? O que provavelmente levaria os discípulos na verdade, acreditarem que ele não tinha morrido mesmo, não que ele tinha ressuscitado, né? Porque ele aparece, só que a real é que ele aparece bem, né? E eh, ela também apresenta dificuldades em lidar com as origens da fé cristã, né? Porque se Jesus ele não morreu, nessa hipótese, os discípulos eles poderiam chegar a essa conclusão, de que Jesus de fato não havia morrido, e não que ele
tinha ressuscitado, né? Então, o que leva eles, na verdade, a concluir que Jesus ressuscitou e não que ele somente não morreu. Também essa hipótese não explica. Essa hipótese é plausível? Bom, ela na verdade se torna pouco plausível, uma vez que era especialidade dos executores do Império Romano assegurarem a morte de suas vítimas, né? Nós estamos falando de um dos maiores impérios da história, de um dos impérios mais poderosos e fortes, e com soldados muito capazes para isso, consequentemente, né? Além disso, o próprio Jesus, além de sofrer as agonias na cruz, ser chicoteado antes e tudo mais, ele foi transpassado por uma lança, né? João 19:34 vai dizer isso, né? Então não tem como assim acreditar que Jesus poderia ter sobrevivido a isso, né? O Craig vai comentar: a extensão das torturas que Jesus sofreu foi de tal porte que ele jamais poderia ter sobrevivido à crucificação e ao sepultamento. A sugestão de que um homem tão gravemente ferido viesse a aparecer aos discípulos em várias ocasiões em Jerusalém e na Galiléia não passa de pura fantasia, ok? Será que ela é artificial ou ela não é artificial? E o critério 4, né? O Craig vai comentar. A hipótese da morte aparente, sobretudo em suas versões conspiratórias, pode se tornar imensamente artificial. Somos convidados a imaginar a existência de sociedades secretas, poções administradas na calada da noite, alianças conspiratórias entre os discípulos e membros do Sinédrio e coisas do gênero, e tudo isso sem sequer um fragmento de evidência para sustentar. Então ela também é muito artificial. O quinto critério aí, ela é refutada por crenças comuns e coisas desse tipo, né? Essa hipótese é refutada por fatos médicos que dizem respeito ao que aconteceria a uma pessoa que tivesse sido açoitada, crucificada e transpassada por uma lança, né? Além de ser refutada por evidência unânime de que Jesus não continuou entre seus discípulos após ter morrido. Então, se Jesus, na verdade, ele só não morreu, por que que ele não continuou com seus discípulos, né? E tudo mais. E o sexto critério é essa hipótese supera outras hipóteses no cumprimento dos requisitos de 1 a 5. Naturalmente, como a gente viu, essa hipótese ela igualmente falha em cumprir os requisitos de 1 a 5, ok? Existe então uma terceira hipótese que a gente vai ver, que é a hipótese da remoção do corpo, né? O Craig vai falar sobre essa hipótese aqui, ó. Em uma das poucas tentativas judaicas modernas de lidar com os fatos que dizem respeito à ressurreição de Jesus, Joseph Klausner, em 1922, propôs que José de Arimateia colocou o corpo de Jesus no sepulcro que lhe pertencia temporariamente, devido ao adiantado da hora e pelo fato de o sepulcro de sua família ser mais próximo do local da crucificação. Porém, mais tarde, ele teria passado o corpo para um sepulcro comum, destinado a criminosos. Sem saber da remoção do corpo, ao encontrar o sepulcro vazio, os discípulos inferiram que Jesus havia ressuscitado. Então, a ideia foi que José ele pôs de fato no túmulo da sua família, no sepulcro da sua família, mas depois ele tira o corpo de Jesus do sepulcro da sua família e coloca num sepulcro comum, destinado a criminosos. Os discípulos não sabem disso, e aí, a partir dessa informação, os discípulos passam a acreditar que Jesus ressuscitou dos mortos, né? Âmbito explicativo. Será que ela explica bem os fatos que a gente já estabeleceu anteriormente? Essa teoria não, tá? Essa hipótese não. Por quê? Porque ela tenta explicar o sepulcro vazio e ela oferece uma explicação para isso, mas ela não fala nada com respeito às aparições de Jesus e às origens da crença dos discípulos na ressurreição, ok? Consequentemente, o poder explicativo dela é muito pouco em relação, praticamente nada, né? Nada, nada, na verdade, em relação às aparições ou às origens da fé cristã. O Craig vai comentar. Quanto ao sepulcro vazio, essa hipótese enfrenta um problema evidente.
Uma vez que José e os eventuais servos que tivesse levado consigo sabiam o que eles tinham feito com o corpo, a teoria falha em explicar porque o engano dos discípulos diante do sepulcro vazio não foi corrigido por quem sabia a verdade. Logo que eles começaram a anunciar que Jesus havia ressuscitado. Ou seja, por que que José e quem estava com José, quando ele supostamente pegou o corpo de Jesus do sepulcro da sua família e levou para o sepulcro comum, por que que José não desmentiu a história? Por que que as pessoas que provavelmente estariam com José nesse momento não desmentiram essa história, né? A menos que se recorra a hipóteses forjadas para salvar a pátria, como dizer que José e seus servos morreram subitamente, né? Então, José não falou porque ele morreu subitamente, mas a gente não tem nenhum fato, nenhuma evidência disso, ok? Então, ó, é possível que alguém diga que o corpo de Jesus já não poderia mais ser identificado. No entanto, essa alegação não é de fato verdadeira. As práticas de sepultamento dos judeus tipicamente envolviam a exumação dos ossos da pessoa falecida um ano depois da morte, para transferi-los para um ossuário. Assim, a localização dos sepulcros, mesmo dos criminosos, era cuidadosamente observada. Porém, de um modo ou de outro, essa objeção não trata do ponto que interessa. O ponto importante é que as primeiras discussões entre judeus e cristãos sobre a ressurreição de Jesus não se desenrolaram em torno da localização do sepulcro de Jesus ou da identificação do corpo, mas sim em torno do fato de que o sepulcro estava vazio. Se José de Arimateia tivesse removido o corpo de lugar, essa controvérsia entre judeus e cristãos teria tomado um rumo bem diferente. A controvérsia é só em relação ao fato do sepulcro estar vazio. Porque se José só tivesse movido o corpo de lugar, a controvérsia seria isso. Os judeus poderiam falar: não, na verdade o corpo de Jesus tem outro sepulcro. José de Arimateia colocou em outro sepulcro. Mas essa não foi a controvérsia. A controvérsia foi o quê? Os judeus subornarem os guardas e falarem: ó, para vocês dizerem que eles foram e roubaram o corpo. Por quê? Porque não tinha corpo em nenhum lugar. Ok? Essa teoria é plausível, né? O Craig vai dizer, o critério 3 aí, né? Essa hipótese também é implausível por uma série de razões. Até onde podemos contar com fontes judaicas, o sepulcro destinado aos criminosos ficava apenas a 50 a 60 jardas do local da crucificação. Além disso, o costume judaico era sepultar os criminosos executados no mesmo dia da execução. Assim, seria isso que José de Arimateia teria tentado fazer. Portanto, ele poderia e de fato teria depositado o corpo diretamente no sepulcro destinado aos criminosos. Né? Se ele fosse para mudar de sepulcro, ele já poderia ter destinado direto no sepulcro dos criminosos, né? Eliminando assim a necessidade de removê-lo posteriormente ou de violar o sepulcro de sua própria família. Na verdade, a lei judaica nem ao menos permitia que o corpo fosse removido depois, exceto se fosse para o sepulcro da família da pessoa que morrera. José teve tempo suficiente para um sepultamento simples, que provavelmente consistia em lavar o corpo e envolvê-lo em um tecido tratado com ervas secas. Então, essa teoria também não é nem um pouco plausível, mas será que ela é artificial ou não é artificial, né? A teoria, ela é levemente, que é o quarto critério aqui, né? A teoria é levemente artificial, pois atribui a José de Arimateia motivos e atividades para os quais não temos absolutamente nenhuma evidência, e se torna totalmente artificial se tivermos que inventar coisas como a morte súbita de José para melhorá-la, né? Então não faz sentido, porque a gente não tem evidências para esses acontecimentos. Ela é refutada por crenças aceitas ou ela está em um consenso com as crenças aceitas, né? Ela é refutada por informações que temos sobre os procedimentos judeus para o sepultamento de criminosos, como já mencionado. Então a gente sabe, como eu falei, sobre como funcionavam os procedimentos judeus para o sepultamento de criminosos. Então, essa teoria ela não faz sentido a partir desse ponto de vista histórico. E sexto critério, ela supera outras hipóteses no cumprimento dos requisitos de 1 a 5. Essa hipótese também falha em cumprir esse critério, ok?
Hipótese da alucinação, né? Na obra The Life of Jesus, Critically Examined, A Vida de Jesus Analisada Criticamente, de 1835, David Strauss propôs que as aparições de Jesus foram meras alucinações dos discípulos. O defensor mais destacado dessa teoria hoje é um crítico alemão do Novo Testamento, Gerd Ludemann. Ok? Aí é uma citação do Craig. Então é a teoria de que, na verdade, as aparições que Jesus faz aos discípulos são alucinações que os discípulos têm, ok? Bom, primeiro critério aí, primeiro requisito, âmbito explicativo. Ela tem um bom âmbito explicativo? Na verdade, não, né? Porque ela não diz absolutamente nada que explique, por exemplo, o sepulcro vazio, né? Nos obrigando a negar esse fato, que a gente viu que é algo impossível, porque há muitas comprovações disso, e consequentemente também negar o sepultamento de Jesus, porque como a gente viu na primeira aula, eles estão muito relacionados, ou combiná-lo com alguma outra hipótese independente para explicá-lo. Essa hipótese ela igualmente não explica as origens da crença dos discípulos na ressurreição de Jesus. Ok? O Craig vai dizer: alguns estudiosos já tentaram chamar a atenção para supostas semelhanças entre as aparições de Jesus e as visões que pessoas enlutadas costumam ter dos que morreram há pouco tempo. Porém, a lição primordial que extraímos dessas visões é que as pessoas enlutadas, ou seja, que estão em luto, né, não concluem que os mortos voltaram fisicamente à vida em consequência dessas experiências, por mais reais e tangíveis que elas possam parecer. Antes, os mortos são vistos no contexto da vida após a morte. Como bem observa Wright, né, o N.T. Wright novamente, para alguém que vivesse no mundo antigo, visões dos mortos não eram evidência de que a pessoa estivesse viva, mas sim de que estava morta. Ou seja, então vamos supor que os discípulos tiveram visões de Jesus. Só que a partir disso, eles não iam acreditar que Jesus tinha ressuscitado, né? Mas só que, na verdade, como isso ia evidenciar, na verdade, que Jesus tinha morrido para eles. Então, o ponto é que os discípulos não têm apenas visões de Jesus, não é apenas uma visão, é algo físico, né? Além disso, no contexto judeu, havia outras interpretações mais apropriadas que a ressurreição. Como já vimos, os judeus não acreditavam em uma ressurreição pessoal única que ocorreria antes do fim do mundo. Na verdade, eles acreditavam naquela ressurreição coletiva que ia ocorrer no fim do mundo, né? E aí é uma citação do. Não, é uma fala minha mesmo assim, mas obviamente tirado do livro do Craig, né? Mas colocado com outras palavras e tudo mais. E aí, duas citações do Craig. Dadas crenças então comuns sobre a vida após a morte, os discípulos. Vou começar ela de novo aqui. Dadas crenças então comuns sobre a vida após a morte, os discípulos, se tivessem tido alucinações de Jesus, possivelmente o teriam visto no céu, no seio de Abrão, onde se acreditava que a alma de um justo permanecia até a ressurreição final. E uma visão como essa não teria levado ninguém a crer que Jesus havia ressuscitado. Na melhor das hipóteses, teria apenas levado os discípulos a dizerem que Jesus fora arrebatado aos céus, mas não ressuscitado, certo? É preciso enfatizar que para um judeu, desculpa, pessoal, é preciso enfatizar que para um judeu, a ascensão aos céus não é a mesma coisa que a ressurreição. A ascensão é ser arrebatado ou levado em corpo desse mundo para o céu. Ressurreição é trazer de volta à vida, no universo espaço-temporal, uma pessoa morta. São ideias completamente distintas, né? No Antigo Testamento, houve duas histórias de ascensão aos céus, né? Que é a história de Enoque e a história de Elias. Mas ascensão é inclusive diferente de ressurreição. Os discípulos eles não estavam acreditando que Jesus tinha ascendido ao céu. Quer dizer, eles também acreditavam nisso, né? Porque Jesus, de fato, ele ascende aos céus, né? O Novo Testamento vai dizer isso. Mas ele ascende aos céus depois de ter ressuscitado. E depois de ter ressuscitado, de ter aparecido com fisicalidade, de forma corporal, com um corpo para os discípulos e permanecido vários dias com eles, ok? E aparecendo para outras pessoas durante esses dias também, né?
Portanto, os discípulos não teriam pregado que Jesus havia ressuscitado se eles tivessem tido apenas visões de Jesus, né? O Craig vai dizer, na melhor das hipóteses, o sepulcro vazio e as alucinações os teriam levado a acreditar na ascensão de Jesus para a glória, pois isso era consistente com sua estrutura de pensamento. Mas jamais iriam ter acreditado que Jesus tinha ressuscitado dos mortos, pois isso contrariava as crenças judaicas acerca da ressurreição dos mortos, como nós já vimos, inclusive em outras hipóteses, né? Então, o âmbito explicativo dessa hipótese não é bom. Mas será que o poder explicativo é bom? Bom, como a gente já viu, essa hipótese nada faz para explicar o sepulcro vazio e as origens da crença dos discípulos na ressurreição de Jesus. Mas, além disso, ela também tem um frágil poder de explicar as alucinações. Ela tem um certo poder para explicar as aparições de Jesus, porque ela chama de alucinações, mas esse poder é muito frágil, ok? Aqui, a mesma coisa. Uma vez que a diversidade das aparições ultrapassa os limites de qualquer coisa encontrada em casos descritos em livros de psicologia. Ou seja, ela tenta explicar as aparições com base em alucinações. Só que o ponto é que as aparições de Jesus, que essa teoria chama de alucinações, elas foram tão diversas e tão grandiosas que isso passa qualquer limite do que é conhecido como alucinação. Olha que interessante essa citação do Craig sobre esse ponto. Jesus não apareceu apenas uma vez, e sim muitas vezes. Não apareceu apenas em um local, em uma determinada circunstância, mas sim em vários locais e sob uma grande variedade de circunstâncias. Não apareceu apenas para um indivíduo, mas para diferentes pessoas. Não apareceu apenas para indivíduos, mas para diversos grupos de pessoas. Não apenas para os que nele criam, mas também para os incrédulos e até mesmo a inimigos. Postular que houve uma reação em cadeia entre os discípulos também não resolveria o problema, pois pessoas como Tiago, irmão de Jesus, e Paulo não fazem parte dessa cadeia. Né, o que explica a aparição a Tiago e a Paulo? Os que explicariam as aparições em termos psicológicos são levados a construir um mosaico reunindo diferentes casos não relacionados de experiências alucinatórias, o que serve apenas para ressaltar que não há nada parecido com aparições da ressurreição nos livros de psicologia. Não há nada parecido com isso em toda a história assim, do que é conhecido como alucinação, né? Tantas aparições em tantos contextos diferentes, para tantas pessoas, em tantos lugares diferentes, para grupos de pessoas. Então, todo mundo aqui estava alucinando? Isso que é a hipótese? Não faz sentido, né? Essa teoria é plausível? Aí o terceiro critério. Craig vai comentar: Ludman tenta tornar plausível sua hipótese da alucinação por meio de uma psicanálise de Pedro e Paulo. Ele acredita que ambos sofriam de um complexo de culpa que deu contorno à vazão nas alucinações, que deu vazão, na verdade, às alucinações de Jesus. Mas a psicanálise de Ludemann é implausível por três razões. Primeiro, o uso que ele faz da psicologia profunda baseia-se em certas teorias de Jung e Freud que são objeto de altas polêmicas. Segundo, os dados para se fazer uma psicanálise de Pedro e Paulo são insuficientes. Uma psicanálise já é algo difícil bastante para ser feita com pacientes ali, no divã do analista, que dirá dessa tentativa praticamente impossível de analisar figuras históricas. Justamente por isso, a tentativa de escrever psicobiografias é algo refutado pelos historiadores atuais. Em terceiro lugar, a evidência que de fato temos sugere que Paulo nunca lutou com um complexo de culpa, como supõe Ludemann, né? Então, o Ludemann ele vai supor que Pedro e Paulo eles tiveram alucinações de Jesus porque eles estavam lidando com um peso muito grande da culpa, né? E aí, por exemplo, quando a gente pensa em Pedro, que negou Jesus e tal, Pedro estava lidando com essa culpa muito grande, muito pesada, e aí a mente dele cria essa alucinação de forma a confortá-lo, né?
Isso até poderia fazer um pouco de sentido no caso de Pedro, mas Paulo não lidava com a culpa antes de se tornar cristão, assim. Paulo era alguém que era, ele mesmo fala que era irrepreensível de acordo com a lei. Ele era um judeu respeitado, um intelectual de renome no judaísmo, né? O Christian Stendhal, né, um teólogo, vai dizer: contraste com Paulo, um judeu muito feliz e bem-sucedido. Alguém que pode dizer: quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Então, Paulo não lidava com complexos de culpa, até porque a mente dele era cega. Porque, é óbvio, Paulo era pecador, não é isso que eu estou falando. Mas a mente dele era, exatamente por não ser cristão, era uma mente que não se importava com esses conceitos e que, nos termos da lei judaica, ele era irrepreensível. Isso foi o que ele disse. Ele não tinha dificuldades, problemas ou dramas de consciência. Ele foi um aluno brilhante, o estudante que ganharia a melhor bolsa de estudos do seminário de Gamaliel. Em lugar algum, Gamaliel era o mestre de Paulo aqui, tá? Em lugar algum nos escritos de Paulo existe o menor sinal de que ele tivesse algum problema de consciência, né? Então, a hipótese da alucinação, ela também é implausível, pois não lida com a fisicalidade das aparições de Jesus posteriores à ressurreição, reduzindo-as a experiências visionárias, né? Porque a questão é que alucinações, elas são visões, são coisas não materiais. Só que a questão é que várias aparições de Jesus aparecem de forma material, de forma corpórea, de forma física. Jesus aparece com um corpo, Jesus é tocado por Tomé, Tomé encosta nas feridas de Jesus, Jesus come com os discípulos. Não pode ser uma alucinação se tem físico, se tem corpo, se tem essa atividade corpórea de Jesus. Então ela também é implausível com relação a esse ponto também. Ela é artificial ou ela não é artificial? Aí o quarto critério. Essa hipótese, pessoal, ela é artificial por presumir uma série de coisas, né? Que os discípulos fugiram para a Galiléia após a prisão de Jesus, que Pedro estava tão culpado que projetou uma alucinação de Jesus, que os outros discípulos também tinham essa disposição de ter alucinações com Jesus, e não só os discípulos, né? Os 500 irmãos que viram Jesus, Tiago, irmão de Jesus, o próprio Paulo, né? Ele supõe não apenas que Paulo teve também alucinações, mas que Paulo lidava com a culpa e dificuldades com a lei judaica, que a gente vê que não é verdade, lendo o Novo Testamento, né? Isso Paulo antes de se tornar cristão, né? Será que essa hipótese é refutada por poucas crenças aceitas ou ela é aceita por crenças, né? Ela tá em consonância com crenças aceitas. Bom, algumas crenças comuns, como o sepultamento e o sepulcro vazio de Jesus, a impossibilidade de fazer psicanálise com personagens históricos, a felicidade de Paulo com sua vida judaica e a distinção que o Novo Testamento faz entre visões e aparições, refutam a hipótese da alucinação também, né? O Testamento ele faz essa divisão muito clara entre o que é uma visão e o que é uma aparição. A aparição ela é física. A aparição mais pessoas veem também. As pessoas que estão com você veem também aquilo. E o último requisito aí, supera outras hipóteses no cumprimento dos requisitos de 1 a 5. Ela é superior às demais hipóteses vistas até aqui, mas será que ela é superior à hipótese da ressurreição, que é a última hipótese que a gente vai ver? Aqui, a hipótese da ressurreição. No âmbito explicativo, eu acho que todo mundo concorda que o âmbito explicativo dessa hipótese é maior do que de todas as outras, porque ela explica todos os três principais fatos que estão em discussão aqui: o sepulcro vazio, né? As aparições de Jesus após sua morte e a crença dos primeiros discípulos e dos discípulos de forma geral, né? Porque essa é a base do cristianismo, a crença dos discípulos na ressurreição de Jesus. Agora, será que os argumentos que ela usa para explicar esses fatos, eles são fortes? Será que aí o segundo critério ela tem um poder explicativo bom? E na verdade, essa é a maior força da hipótese da ressurreição. Uma vez que, por exemplo, as hipóteses da conspiração e da morte aparente simplesmente não oferecem respostas satisfatórias para o sepulcro vazio, para as aparições de Jesus e para as origens da fé cristã. Por contraste, como vai dizer o Craig, de acordo com a hipótese da ressurreição de Jesus,
Parece extremamente provável que o sepulcro devesse estar vazio, que os discípulos devem ter testemunhado aparições de Jesus ressurreto e que eles devem ter vindo a crer na ressurreição. Ou seja, a hipótese da ressurreição ela deixa muito mais fácil acreditar nos fatos que a gente já estabeleceu como verdadeiros. Então, o poder explicativo dela é muito bom, ok? Mas será que ela é plausível, né? O Craig vai comentar: a plausibilidade da ressurreição de Jesus cresce exponencialmente, uma vez que a consideremos em seu contexto histórico, a saber, a vida sem comparação de Jesus e suas afirmações radicais, e em seu contexto filosófico, a saber, a evidência em favor da existência de Deus. Ou seja, o que ele está falando aqui? Vamos supor que ao invés de Jesus ressuscitar, na verdade é um homem comum que nunca fez nada de importante, ele ressuscita, volta dos mortos. Essa é a hipótese. Nesse caso, a hipótese seria muito pouco plausível, porque é um homem comum. Mas no contexto de Jesus, que foi alguém que realizou curas, que realizou milagres, que falou coisas extraordinárias, que falou que era o Filho de Deus, alguém que se colocava como eu e o Pai somos um, como Jesus falava, é plausível pensar, e inclusive alguém que disse que ia ressuscitar, que disse que ia ressuscitar antes de morrer, nesse contexto se torna plausível, nesse contexto histórico, se torna plausível acreditar na hipótese da ressurreição. E, obviamente, a partir do momento em que a gente acredita que Deus existe, a gente também torna essa hipótese mais plausível, uma vez que se Deus existe, Deus pode ressuscitar pessoas dos mortos. E uma vez que Deus existe, Deus pode ter ressuscitado Jesus dos mortos, né? Então o Craig até continua aí, né? Uma vez que alguém aceite a visão de que Deus existe, a hipótese de que Deus ressuscitaria Jesus dos mortos não é mais implausível do que as hipóteses concorrentes. E a artificial, essa hipótese ela é artificial? A hipótese da ressurreição, diferente das outras hipóteses, requer apenas uma única suposição nova. Só existe uma suposição que você precisa acreditar além da própria hipótese da ressurreição para a hipótese da ressurreição fazer sentido. Que é o quê? Que Deus existe. Porque se Deus existe, Deus pode ter ressuscitado Jesus dos mortos. Você só precisa crer nisso. É a única suposição nova que você precisa acreditar. Sendo que as outras, você precisa acreditar em uma série de suposições que não são provadas. Essa daqui, a única que a gente precisa acreditar é que Deus existe. Porque se Deus existe, a ressurreição foi possível, ok? É possível de que Deus, é possível que Deus tenha ressuscitado Jesus dos mortos. Essa que é a ideia. Por exemplo, olha, por exemplo, como que as outras hipóteses também têm coisas que a gente tem que acreditar, né? Também tem milagres, por assim dizer, né? Por exemplo, a hipótese da conspiração requer que suponhamos que o caráter moral dos discípulos tinha falhas, algo que, por certo, não fica implícito pelo conhecimento já existente. A hipótese da morte aparente requer a suposição de que a lança que o centurião cravou no lado do corpo de Jesus fez apenas um arranhão superficial ou é um detalhe não histórico na narrativa, o que de novo vai além do conhecimento existente. A hipótese da alucinação requer que suponhamos alguma espécie de preparo emocional dos discípulos que os deixaram predispostos a projetar visões de Jesus ressurreto, algo que também não está implícito no conhecimento que temos. Exemplos como esses podem se multiplicar. Só que aí pode surgir a pergunta: só que não é fácil demais apelar para Deus? Fala assim, falar que Deus ressuscitou Jesus dos mortos é fácil, né? Porque soa muito sobrenatural, talvez, para algumas pessoas, né? Só que o ponto, e o Craig vai desenvolver muito bem isso, é o seguinte: uma explicação sobrenatural para o sepulcro vazio, as aparições de Jesus e as origens da fé cristã dificilmente pode ser considerada artificial, dado o contexto sem paralelos da própria vida de Jesus, de seu ministério e de suas alegações pessoais. Uma hipótese sobrenatural prontamente se encaixa em tal contexto.
Além disso, é precisamente por causa desse contexto histórico que a hipótese da ressurreição não parece artificial, quando comparada com explicações miraculosas de outros tipos. Por exemplo, com a explicação de que um milagre psicológico ocorreu, levando homens e mulheres perfeitamente normais a se. Calma aí. Por exemplo, como. E faltou um ozinho aí, peço desculpas. Por exemplo, como a explicação de que um milagre psicológico ocorreu, levando homens e mulheres perfeitamente normais a se tornarem conspiradores e mentirosos dispostos a serem martirizados por suas mentiras, ou que um milagre biológico aconteceu, algo que impediu que Jesus morresse na cruz, a despeito da lança cravada em seu corpo, e assim por diante. Ou seja, as outras hipóteses, elas também exigem coisas muito grandiosas, que a gente deve acreditar para elas fazerem sentido. Literalmente milagres mesmo, milagres psicológicos, né? Mais de 500 pessoas tiveram alucinações de Jesus em períodos muito próximos um do outro, ou milagres biológicos, né? Jesus foi açoitado, crucificado e transpassado por uma lança e ficou vivo, e coisas dessa natureza. Então, assim, nesse contexto histórico, a ressurreição não parece artificial, certo? Quinto critério, será que a ressurreição é refutada por poucas crenças aceitas? Na verdade, quando a gente para pensar, não há nenhuma crença aceita que seja capaz de refutar a hipótese da ressurreição. Nem mesmo uma crença comum que alguém poderia sugerir de que homens mortos não ressuscitam. Isso é uma crença comum, certo? Homens mortos não ressuscitam. Só que isso não refuta a hipótese da ressurreição, porque a gente não está indo contra essa crença comum, né? Tanto que é possível a gente acreditar tanto nessa crença, homens mortos não ressuscitam, quanto na crença de que Deus ressuscitou especificamente Jesus dos mortos. As duas crenças, elas não são contraditórias. A gente pode acreditar que homens mortos não ressuscitam naturalmente e ao mesmo tempo acreditar que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Consequentemente, essa hipótese da ressurreição supera outras hipóteses no cumprimento dos requisitos de 1 a 5? Certamente existe pouca chance de alguma das hipóteses concorrentes algum dia superar a hipótese da ressurreição no que concerne ao cumprimento dos requisitos apontados, né? Ela responde com maestria e de forma completa a todos os requisitos. E aí o Craig conclui aí, uma vez que se abra mão do preconceito contra milagres, é difícil negar que a ressurreição de Jesus é a melhor explicação para os fatos. Concluindo, portanto, temos três fatos estabelecidos e independentes: o sepulcro vazio, o sepulcro vazio, as aparições de Jesus e as origens da fé cristã, que apontam todos para a mesma maravilhosa conclusão, que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Dado o fato de que Deus existe, essa conclusão não pode ser barrada por ninguém que esteja em busca do sentido da existência, né? Eu, como historiador, particularmente falando, né, agora, eu como historiador, eu gosto muito de estudar e analisar a historicidade da ressurreição de Jesus, porque eu acredito que isso fortalece muito a minha fé enquanto cristão, e enquanto cristão historiador, né? Enquanto um cristão que é dessa área da história, né? Então por isso que eu também pensei em gravar essa aula para vocês, não deixar o ano acabar sem que vocês tivessem acesso a essa segunda parte da aula e espero que tenha abençoado vocês e que essa aula encontre vocês em um bom momento, né, e que possa ajudá-los aí a que a fé de vocês fique ainda mais fortalecida. Vou fazer uma breve oração para finalizar. Senhor nosso Deus, obrigado por esse momento. Abençoa quem estiver ouvindo, quem acabou de ouvir essa aula. E, Senhor, toca no coração, das pessoas que ouviram essa aula, que elas possam, acreditar de fato que o Senhor ressuscitou o seu Filho Jesus dos mortos e
E exatamente essa ressurreição nos dá esperança de que o sacrifício de Jesus por nós, pelos nossos pecados, foi aceito por ti. E assim como Jesus ressuscitou, um dia nós ressuscitaremos também. Obrigado por seu grande amor, Deus. E obrigado por esse momento. Abençoa cada um que está ouvindo, que terminou de ouvir essa aula. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. E até a próxima aí.